Gideão é um dos personagens bíblicos sobre os quais provavelmente você ouve pouco nas ensinamentos e pregações. Fala-se muito mais de Abraão, Davi e Paulo, mas pouco se menciona sobre esse homem chamado Gideão. Ele também é reconhecido como um herói da fé, assim como muitos outros heróis da fé de quem se fala pouco. Podemos pensar neles como as pessoas não tão ricas e famosas do mundo antigo, pessoas como você e eu, homens e mulheres comuns que fizeram coisas extraordinárias porque confiaram nas promessas de Deus. Podemos manter viva a história se aprendermos as lições que suas vidas nos oferecem. No entanto, não basta apenas aprender, é preciso colocar em prática. Vamos nos concentrar neste personagem chamado Gideão, que à primeira vista pode não ser muito impressionante, mas toma decisões significativas derivadas de sua fé em Deus. Sua marca tão significativa foi deixada em seu tempo que ele aparece em Hebreus capítulo 11, ao lado daqueles que movem e abalam o Antigo Testamento. Como já mencionei, os famosos heróis da fé são aqueles de quem gostaríamos de fazer parte, ser reconhecidos como heróis da fé. A história de Gideão pode ser encontrada em Juízes, capítulos 6 e 7. Aqui, encontramos um manual sobre confiança em Deus, com lições que nos ajudarão a confiar mais em Deus. Se analisarmos a maioria das pessoas na Bíblia que tiveram um bom testemunho, é porque colocaram sua confiança em Deus, desde Abraão, José, Jacó, Isaque, Gideão e muitos outros personagens do Antigo Testamento. E, é claro, também no Novo Testamento. Em quem temos colocado nossa confiança? Essa é a pergunta. O capítulo 6 de Juízes revela que os israelitas fizeram o mal aos olhos do Senhor, e ele os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Os midianitas eram extremamente poderosos e oprimiam os israelitas impiedosamente. A resposta para essas dúvidas pode ser encontrada neste capítulo. Os israelitas, por fim, clamaram ao Senhor por ajuda depois de anos de opressão. É uma lição para nós. Muitas vezes esperamos até que todas as outras opções se esgotem antes de nos voltarmos para Deus. Assim como os israelitas, nós também esperamos até que todas as soluções humanas falhem e nos lembramos de Deus. Muitas vezes nos deparamos com circunstâncias difíceis e frequentemente não paramos para nos perguntar qual é o plano de Deus para nós nessas situações. Em vez disso, resistimos e pensamos que podemos lidar com isso por conta própria. Vamos aprender isso com a história de Gideão. Cada experiência na vida é um teste, e cada teste na vida do povo de Deus é planejado para nos aproximar mais do Senhor. Ao ligar a televisão hoje em dia, vemos Israel cercado por inimigos, e nos perguntamos onde está Deus. Este é o ponto. Quando os tempos difíceis chegam, em vez de vê-los como se Deus estivesse nos castigando, devemos tentar vê-los como um presente da graça de Deus. Provérbios 3, 11 e 12. O filho não deve desprezar a instrução do Senhor, pois a disciplina do Senhor é um sinal de seu amor por nós. Deus anseia estar no centro de nossas vidas, e Ele tem propósitos para nossos problemas, sempre visando o nosso bem. Não temos um Deus tirano, mas sim um Deus de amor. Nos ensinaram a pensar que Deus é um tirano, mas Ele deseja o nosso melhor. A disciplina é um ato de amor, não de ódio, pois Deus nos ama demais para nos deixar seguir vivendo como estamos. Durante tempos difíceis, Deus chama a atenção de seu povo. Quando Israel clamou a Ele em meio à opressão, também foi o momento em que Deus chamou Gideão. Assim, Deus usa tempos difíceis para chamar a atenção do povo e para chamar seus servos. A segunda lição de Gideão é que Deus vê mais do que ele mesmo via. Deus é maravilhoso e, mesmo quando nos afastamos dele, ele responde prontamente. Ao ler os versículos 7 e 8 de Juízes 6, vemos o clamor a Deus e sua resposta misericordiosa. Deus envia um profeta anônimo para chamar Israel de volta à devoção total, e seu plano inclui Gideão. Encontramos Gideão malhando trigo no versículo 11, escondido para proteger sua colheita dos midianitas. Deus vê mais do que Gideão vê em si mesmo. Embora Gideão se veja como insignificante, Deus o chama de varão esforçado e valente.
Deus vê além de nossas próprias visões limitadas de nós mesmos, e Ele nos considera úteis para a sua obra, mesmo quando nos sentimos insignificantes. Lemos no versículo 12. Por que estou dizendo isso? Porque o anjo do Senhor aparece a Gideão e diz: O Senhor está contigo, homem valente e corajoso. Quando Gideão está amedrontado, escondido, não querendo que roubem sua colheita, desanimado pelo medo, aparece um anjo que diz: Homem valente e corajoso. Você não imagina Gideão como o homem corajoso a quem o Senhor se dirigia. Deus viu mais do que Gideão viu, e eu acredito que Deus viu o que estava prestes a fazer com Gideão, e já era hora de que Gideão também visse. Você sabe quem você realmente é. Uma das maiores mentiras que contamos a nós mesmos é que Deus só usa pessoas especiais. Se você é um crente nascido de novo, é filho de Deus, amigo dele, sua obra-prima. Você e eu fomos justificados, somos livres da condenação, somos novas criaturas. E o inimigo tenta nos enganar. O inimigo ataca primeiro a nossa identidade. Ele quer que você se lembre do seu passado de pecado, que esqueça que é um filho de Deus. O inimigo diz que você é medroso, um pecador, que Deus não vai te usar. Você voltou a pecar, voltou a cair. Deus quer te usar, mas o inimigo quer evitar que Deus te use e é por isso que nos engana, ataca nossa mente, e aqui temos Gideão, desanimado e frustrado. Deus sabe quem você é, mesmo que você não saiba. Deus vai trabalhar para te ajudar a ver sua verdadeira identidade. Este é o segundo ponto que podemos encontrar neste trecho de Gideão. A terceira lição é que Deus motiva Gideão com sua presença. Deus nos motiva, nos dá confiança. Depois de ser chamado de homem valente e corajoso, Gideão pergunta a Deus: Por favor, Senhor, se o Senhor está conosco, por que tudo isso aconteceu? Onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? A conclusão de Gideão foi que o Senhor os abandonou. O versículo 14 diz algo que deve ter atingido Gideão profundamente. Diz que o Senhor se voltou para ele, olhou para Gideão nos olhos e disse: Vai com as forças que tens e livrarás Israel do poder dos midianitas. Eu não te envio? Ele fez isso com Moisés quando Moisés se desculpou diante de Deus ao se apresentar a Faraó. Ele disse algo semelhante: Não sou eu quem te envia. Gideão ainda não está fazendo os cálculos dessa equação. Observe como seu currículo é pouco impressionante. Gideão é o elo mais fraco de sua tribo, o mais jovem de sua família. Não tem autoridade para convocar a cavalaria de sua própria tribo, muito menos das outras. Mas Deus confirma suas prioridades com sua presença. Versículo 16. Eu estarei contigo, derrubarás os midianitas como se fosse um só homem. A Gideão é dada uma comissão, é informado, os resultados são dados de antemão, é prometida a associação única do próprio Senhor. E depois de uma confirmação adicional de que realmente estava lidando com Deus mesmo, se você continuar lendo o versículo 22, nos diz que as peças se encaixaram para Gideão. Ele exclama: Oh não, Senhor Deus, vi o anjo do Senhor face a face. Seus medos foram consolados. Seu chamado foi confirmado. O que Gideão faz? Constrói um altar ao Senhor. O que motivou isso? Um encontro pessoal com Deus. Gideão precisava de um encontro pessoal com Deus. E Deus o encontrou exatamente onde ele estava, proporcionando-lhe uma sensação de paz e propósito. Há algo que muda em nós quando ouvimos a voz de Deus. Sentimos sua presença de repente, e as prioridades se tornam a coisa mais importante do mundo. Gideão estava pronto para a primeira prova. Essa é a terceira lição. A quarta lição é que Gideão precisava colocar sua vida privada e a de sua família em ordem. A fidelidade privada é um requisito prévio para ser usado publicamente. Antes que Gideão possa ser usado publicamente, primeiro ele precisa limpar o próprio quintal. Sua família estava violando o primeiro e o segundo mandamento com ídolos de Baal em sua propriedade. Muitas vezes nos perguntamos por que há maldição em nossas vidas. Não será que há algum ídolo em nossa casa?
Não será que há alguma maldição que está impedindo a bênção de Deus em nossa casa? A primeira tarefa do Senhor foi pegar o touro especial de 7 anos de seu pai e derrubar os ídolos. Em seguida, Gideão deveria sacrificar esse touro precioso usando a madeira do ídolo destruído. Por que a palavra de Deus nos diz isso? Já se fez essa pergunta? Por que a palavra de Deus deixa versículos que você pensa: se eu tirar este versículo, ainda vou entender o trecho? A palavra menciona isso porque, se você quer aprender a confiar em Deus, primeiro precisa colocar sua própria casa em ordem. Deve queimar aquele ídolo antes que Deus possa usá-lo poderosamente. Ele deve ser magnificado, deve ser o primeiro em sua vida, em sua casa, e a adoração privada nos prepara para o poder público de Deus. Não há atalhos. Agora, há algo ao qual você tem se apegado? Há algum pecado ao qual você está se agarrando hoje? É hora de derrubar seus ídolos, confessar seu pecado, enfrentá-lo, voltar-se para Deus. Deus move as coisas, Deus honra aqueles que o honram. Isso aconteceu com Gideão. Evidentemente, aquele touro, aquele ídolo, era um gado de criação comunitária, propriedade da família de Gideão. O que o pai faz? Seus olhos se abriram, seu entendimento se abriu, e ele defendeu seu filho. Joás acordou para a verdade e enfrentou os homens, perguntando no versículo 31, vocês vão lutar por Baal? Se ele é um Deus, que lute por si mesmo com aquele que derrubou o altar dele. O menor da casa teve que abrir os olhos do pai, e muitas vezes nós teremos que fazer isso também em nossa família, abrir os olhos para nossos pais. Muitas vezes nossos pais abrirão os olhos para os filhos. Este não é o caminho, filho. Você está se desviando. Volte ao Senhor. Lição que aprendemos com Gideão. Para que Deus usasse Gideão, primeiro Gideão precisava colocar sua vida privada e a de sua casa em ordem, e a de sua família. A lição número 5 é que Gideão deu um passo de fé. Deus é paciente com o nosso processo de fé. O texto diz que os midianitas, versículo 33, capítulo 6 de Juízes, estavam se preparando para uma incursão, mas em vez de se encolherem em uma caverna, o versículo 34 diz que o Espírito do Senhor envolveu Gideão, e ele tocou a trombeta, e os abiesritas se reuniram atrás dele. Gideão tinha dado um grande passo de fé em sua fidelidade privada, e agora o Espírito de Deus estava atraindo pessoas de todas as partes. Apareceram 32.000 homens, todos prontos para lutar. Mas observe isso, mesmo após o encontro com o Deus Todo-Poderoso, apesar de ter sido obediente em limpar a casa, mesmo com o Espírito lhe dando poder, Gideão ainda lutava com dúvidas. Ele sabe que Deus prometeu salvar Israel através dele, mas ele se olha no espelho e o reflexo que vê não parece encorajador. Versículos 36 e 37. Gideão diz ao Senhor: se liberares a Israel por minha mão, como disseste, porei um velo de lã na eira. Se só houver orvalho sobre o velo e toda a terra estiver seca, saberei que livrarás a Israel com a minha força, como disseste. Gideão não está duvidando de Deus, está testando. E isso é incrível, não o que Gideão está fazendo, mas como Deus é paciente e amoroso conosco. Gideão está fazendo um acordo com Deus, ele quer um sinal de confirmação. A Bíblia diz que na manhã seguinte Deus deu o sinal. O velo estava molhado e a terra estava seca. Mesmo Gideão pareça duvidar, pedindo que o velo seque e a terra fique molhada de orvalho, Deus, em sua graça, confirma. Deus está transformando Gideão em um servo totalmente convencido, eliminando todas as dúvidas. E isso é uma lição para nós também. Coloque testes diante do Senhor, dizendo: Senhor, tenho esses desejos alinhados com a tua vontade. Não é que você duvide que o Senhor o dará, mas quer um sinal de confirmação, e Gideão não duvidava. Queria uma confirmação, e o Senhor confirmou. A lição número 6 é que Gideão entendeu que a vitória depende do poder de Deus e não do homem. Este é o último ponto. Gideão está agora pronto para a batalha, mas Deus tem outros planos. Em Juízes 7:2, o Senhor diz a Gideão:
Você tem gente demais para que eu entregue os midianitas nas mãos deles. Israel poderia orgulhar-se dizendo: minha mão me livrou. É verdade, se Gideão tivesse vencido os midianitas com seus 32.000 homens, certamente os soldados e o povo diriam: viva o exército de Gideão, viva Gideão. Deus procede a dar a Gideão um par de provas foram realizadas para reduzir o número. A primeira prova eliminou 22.000 homens. 22.000 homens foram excluídos. Imagine um exército de 32.000 sendo reduzido para 10.000. No entanto, ainda assim, Deus disse que eram muitos. O que Gideão faz? Leva seus homens para as águas para serem testados. Assim, no versículo 4 de Juízes 7, ocorreu a segunda prova. Deus diz a Gideão para levar seus homens à água e deixá-los beberem. Gideão deve ter engolido em seco quando começou a contar quantos foram desqualificados. 9.700 foram eliminados, restando apenas 300. Uma coincidência, certo? 300 homens com Gideão, assim como os 300 da famosa história dos espartanos. Você consegue imaginar como Gideão se sentiu? No capítulo 8, nos é dito que o exército dos midianitas contava com 135.000 homens, ou seja, 450 midianitas para cada soldado israelita. Deus quer que o exército de Gideão enfrente essa horda de inimigos com apenas 300 homens. Deus criou uma situação impossível pela fraqueza humana para exaltar sua própria força. O que Jesus disse em Lucas 18:27? O que é impossível para os homens é possível para Deus. Aqui há uma grande lição para nós. O cumprimento dos propósitos de Deus não é determinado pelo resultado final de uma planilha financeira, pelo tamanho de nossa congregação ou pela eficiência de nossos planos. Precisamos cuidar de todas essas coisas, mas a verdade é que Deus procura glorificar a si mesmo na terra por meio de pessoas que dependem completamente dele, que creem nele. Estamos prontos para cumprir os propósitos de Deus? Deus não precisa do nosso voto sobre isso, Ele não precisa de nós de forma alguma, mas Ele nos convida a nos unir a Ele para fazer a sua vontade. Quando fazemos isso, colhemos benefícios e Ele recebe a glória. Isso aconteceu em Israel em uma das estratégias de batalha mais estranhas da história. 300 homens saíram com trombetas, tochas e cântaros ao encontro dos midianitas, que eram 135.000. Deus enviou confusão às fileiras do inimigo, fazendo com que se atacassem mutuamente. No final, 120.000 midianitas foram mortos pelos próprios companheiros e os outros 15.000 fugiram. Deus respondeu às orações de Israel usando um homem comum chamado Gideão, que acreditava nele. Se você chegou até aqui, agradeço por compartilhar essa maravilhosa história sobre Gideão. Espero sinceramente que esta passagem da Bíblia tenha preenchido seu coração com fé e valentia. Que as lições extraídas do relato de Gideão possam inspirar e fortalecer sua jornada espiritual. Que o exemplo desse homem, comum e corajoso, sirva como uma fonte de encorajamento para confiarmos plenamente em Deus, mesmo em meio aos desafios. Que a presença de Deus motive você, assim como motivou Gideão a enfrentar cada situação com coragem e confiança. Que a fidelidade privada em sua vida seja um alicerce sólido para ser usado poderosamente por Deus publicamente. Que, acima de tudo, você compreenda que o verdadeiro sucesso está enraizado no poder de Deus, e ao confiarmos nele, colhemos os frutos de sua glória. Que a paz de Deus e suas bênçãos estejam sobre cada um de nós.